Muito boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. É muito bonito ver essa casa florida assim, com bastante gente animada. Sejam, portanto, todos muito bem-vindos para uma noite muito feliz que vamos ter aqui. Dando início a esta sessão solene de entrega de medalha do mérito Custos Vigilat, a Casa de Leis Dr. Ulisses Guimarães sente-se honrada em prestar esta homenagem ao Senai Bauru. Solicito ao senhor secretário que nomeie os vereadores que se encontram no plenário e as autoridades presentes que compõem a mesa. Boa noite. Este vereador que vos fala, Casemiro de Abreu Neto, ilustre vereador e presidente da sessão, José Roberto Martins Segala, nobre vereador Manuel Afonso Lozila e o nobre vereador Vanderlei Rodrigues Júnior. Também como autoridades, Tenente Coronel Juliano Francisco Antônio Xavier, Comando de Policiamento do Interior 4, representando o Coronel Nilson César Pereira. O senhor Ademir Redondo, diretor do Senai. O senhor Paulo Roberto Martinello Júnior, presidente da ACIB. O senhor Aguinaldo Carlos Dias, representando a Abigraf e a Tilibra. O senhor Felipe Campos Borsari, representando a senhora Júlia Figueiredo da Bracel. O senhor Ricardo Rogério Diana de Paula, representando a Quimetais. E a justificativa de ausência do vereador Marcos Antônio de Souza. Lido, senhor presidente. Muito bem. Esta presidência lembra a todos os presentes que esta sessão solene foi convocada para dar cumprimento ao Decreto Legislativo número 2415, ou seja, 2415, de autoria do vereador Vanderlei Rodrigues Júnior, que concede a medalha de mérito Custos Vigilat ao Senai Bauru. Era isso que eu ia fazer agora, convidar a que preenchesse essas cadeiras também. Neste instante, convido a todos os presentes para que aqueles que possam se ponham em pé, porque ouviremos e cantaremos o hino nacional brasileiro. Ipirangas, margens plácidas, de um povo heróico, bravo, retumbante, e o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada e honorada, salve, salve, Brasil luzonho, denso raio vívido, de amor e de esperança a terra desce, sem teu formoso céu risonho límpido, a imagem do cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza, és bela, és forte, rápido, colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza.
mil mais amores. Com pátria amada e idolatrada, só quem sabe. Brasil de amor eterno seja símbolo, olhar para nuvens lentas estrelado, e de no verde louro desta flâmula, mas no futuro e glória no passado. Mas sempre da justiça acaba foge, verás que o filho teu não foge à luta, nem teme nem te adora a própria morte, terra adorada, entre outras mil és do Brasil, a pátria amada, dos filhos deste sol és mais gentil, pátria amada Brasil. Garcia. Podem se sentar. Anuncio também a presença do primeiro-tenente PM Diego Garcia, que agora está representando o comando do 4º Batalhão de Caçadores. Neste momento, a presidência tem a grata satisfação de convidar o vereador Vanderlei Rodrigues Júnior para fazer a entrega do diploma e da medalha do mérito Custos Vigilant ao senhor Ademir Redondo, diretor do Senai Bauru. Eu esqueci de puxar o microfone, tem razão, desculpe. Ainda bem que tem uma voz forte. Muito bem. Muito bem. Neste momento, nós assistiremos a um vídeo em homenagem ao Senai Bauru. Foram para um evento internacional na cidade de Lyon, na França. Voltaram com a mala pesada ou não? A volta dos alunos ao Senai de Bauru foi em estilo de festa, com auditório lotado.
E não poderia ser diferente. A escola representou o Brasil em 8 modalidades técnicas e conquistou 5 medalhas de excelência. A China é conhecida em todo o mundo como uma das grandes potências globais. Um país que, ao longo dos últimos anos, tem se destacado pelo avanço tecnológico, pela força da indústria e pela excelência na formação profissional. E é justamente esse conhecimento, reconhecido internacionalmente, que cruzou o oceano e chegou até Bauru. O Senai recebeu recentemente professores e alunos chineses para um intercâmbio técnico internacional, que promove a troca de experiências e técnicas nas áreas de revestimento cerâmico e sistemas em drywall. Os visitantes fazem parte de uma das principais escolas técnicas da China, reconhecida pelos excelentes resultados em treinamentos profissionais e competições internacionais. Ademir Redondo é diretor do Senai Bauru. Ele explica que essa parceria com a escola chinesa começou há alguns anos. Foi um convite que eles fizeram em 2017 para nós irmos ensinar eles, porque nossa escola é uma referência mundial. Hoje a gente consegue ter esse intercâmbio, onde eles também estão se propondo a nos ajudar naquilo que eles têm um pouco mais já de experiência, né? Uma equipe de estudantes do SESI do Senai Bauru foi premiada no First Championship, realizado entre os dias 29 de abril e 2 de maio em Houston, nos Estados Unidos. A competição é a etapa mundial do First Robotics Competition, considerada uma das maiores disputas de robótica educacional do mundo. O diretor do Senai Bauru falou sobre a importância deste prêmio internacional à Diário do Brasil TV. Olha, o SESI e o Senai Bauru, nós temos uma parceria gigante porque somos mantidos pela indústria. E o nosso foco é preparar esses jovens para o mercado de trabalho. É preciso fazer uma festa e aí você convida o Senai. O que esperar desse convidado, se não o melhor presente? A turma da confeitaria e panificação do Senai está cotando um dobrado para atender não só os bauruenses, mas todo mundo que quiser também o seu pedaço do bolo de aniversário da nossa Sem Limites. Parabéns aí, professor Ademir e toda a patota do Senai. Provavelmente, meu amigo, provavelmente minha amiga, você ainda não saiba, mas essa massa que está saindo agora ali, dessa panelona grandona, né? É a massa que vai se transformar no bolo de aniversário dos 130 anos da nossa Sem Limites. Bauru está ficando pequena para o Senai, né, Ademir? O Senai está no mundo inteiro agora, que maravilha, Senai Bauru. Fará uso da tribuna, neste momento, o vereador Vanderlei Rodrigues Júnior, em saudação ao Senai Bauru. Uma boa noite a todos, a todas aqui presentes. Uma noite de muita alegria, uma noite que nós estamos fazendo uma justa homenagem. Quero aqui saudar meus amigos vereadores, Dr. Segala, Casimiro, vereador Mané, a todas as autoridades aqui presentes, autoridades civis, militares, a todos os que já foram aqui nominados pelo cerimonial. Para nós é motivo de muita honra receber vocês, alunos do Senai, professores, empresários, pessoas que trabalham e vestem, de fato, a camisa da nossa querida Bauru. Essa homenagem, né, como é chamada aqui, a medalha Custos Vigilat, ela foi criada em 1991. O objetivo dela é destacar a cidadãos da nossa cidade que tenham prestado serviços relevantes à nossa querida comunidade. E quando eu decidi fazer essa homenagem, Dr. Segala, muito merecida ao Senai, é porque dentro da minha casa eu tenho uma aluna do Senai. A minha esposa, uma vez aluna, né, Ademir, sempre aluna, né? E foi através da minha esposa, da Kátia, Dr. Segala, que eu comecei a entender um pouco mais do Senai.
e aí a gente vai procurando entender e saber. Então, não teria como não fazer uma homenagem desse porte, deste nível, que é esta medalha, ao nosso querido Senai. Então, a minha esposa, fico aqui muitas vezes conversando com ela, Ademir, e quando a gente sai na rua, qualquer barulho que o carro faz, ela já sabe o problema do carro. E eu fico para trás, porque foi através dela, né, que a gente começou a entender um pouquinho mais da função do Senai. Então vamos lá. Minha esposa, como eu disse aqui, a Kátia, ela estudou no Senai, e da época dela, quando ela se formou em mecânica, doutor Segala. Mecânica. Vieram as lembranças das aulas, das amizades e principalmente dos professores. E aqueles professores, Ademir, que eu tenho certeza que os alunos jamais esquecem. Não tem como esquecer. Eu falo que às vezes o aluno pode esquecer uma prova, pode esquecer uma matéria, mas os professores, eles não esquecem. E a minha esposa, ela sempre faz questão de ressaltar, inclusive nas visitas que a gente faz lá, a Ademir sabe disso, a gente sempre vai lá conversar com professores que estão lá até hoje. Mas eu quero aqui destacar a lembrança que ela sempre me passa do Edson da Volkswagen, do Marcos da Ford, do Lorival da GM, do Jefferson da Fiat, do Reinaldo Genovese. O Reinaldo encontra no shopping. Quando a gente encontra o Reinaldo no shopping, ela fala, o meu querido professor Genovese. É isso, esse é o carinho, o sentimento que os alunos têm pelos professores, por aqueles que ajudaram eles chegarem aonde eles estão. Muitos em que nós conversamos recentemente estão até fora do país. Do Rodocas, do Gustavo, do Alisson, enfim, amigos, professores, pessoas que sempre vestiram muito a camisa do Senai. Depois de tantos anos, a gente pode até esquecer as matérias, mas como eu disse, jamais se esquece os professores, os profissionais, aqueles que ajudaram a construir a história de cada um deles. Por isso, quando homenageamos o Senai Bauru, estamos falando de uma instituição mais do que principalmente pessoas, uma instituição que faz sim a diferença, que olha para o ser humano, que olha para as próximas gerações. Por isso, quando nós estamos aqui, pode ter certeza que tem alunos, pessoas assistindo, que o Senai fez a diferença na vida delas. Quero aqui agradecer aos professores, a estrutura, os funcionários, que fazem cada dia a diferença na vida do Senai e também desses jovens. Quero aqui, como referência, agradecer o professor, Ademir Redondo. O senhor, posso dizer assim, doutor Segala, é um patrimônio do nosso município. Mesmo. Eu gostaria de uma salva de palmas pela pessoa que o senhor é. Sabe por quê? Aonde o senhor vai, o Ademir leva o nome do Senai. Aonde o Ademir vai, está cravado na sua testa, Senai, a sua história, aquilo que o senhor sempre faz. Enche de orgulho para ele quando ele encontra um aluno, né, amor? Minha esposa está aqui. Quando ele encontra o aluno fala, eu sou do Senai. Eu conquistei, cheguei aonde eu estou porque o Senai me deu a oportunidade. E a história dele combina muito, muito demais com o nosso querido Senai Bauru. Um jovem de família simples, filho de um pedreiro e de dona de casa, que trabalhou para conseguir estudar, fez a sua formação técnica e encontrou na educação profissional um caminho para transformar a própria vida. Depois escolheu fazer disso uma missão. O que o senhor faz hoje é uma missão de servir, de ajudar outros milhares de jovens a conseguir um emprego, a conseguir um curso e a transformar a vida da sua família. São quase 40 anos dedicados ao Senai, primeiro como professor, ao longo dessa caminhada formando pessoas, liderando equipes e ajudando a construir uma instituição que é referência para Bauru e para toda a nossa região e também para o nosso país. O Ademir, essa homenagem também, você carrega essa história. E quando a gente olha para os 76 anos do Senai Bauru, percebemos que existe uma relação muito forte entre essa escola e o próprio desenvolvimento da nossa cidade. O Senai chegou em Bauru em 1950, naquele momento a ferrovia crescia, a indústria avançava e a cidade precisava de profissionais preparados para aquele novo ciclo econômico. O Senai ajudou a formar essas pessoas. Gerações e gerações que passaram por aqui
E talvez esse seja o ponto mais importante dessa homenagem, entender que aquilo que o Senai fez no passado continua absolutamente necessário e foi muito para o nosso futuro. Porque uma região pode oferecer terreno para uma empresa, pode oferecer incentivo fiscal, pode construir estradas, melhorar logísticas, investir em infraestrutura. Mas se não tiver qualificação profissional, ela perde todo o investimento. E é isso que muitas vezes a gente chega nas empresas e as empresas falam: vereador Júnior, nós precisamos de mão de obra qualificada. Quantas vezes nós estamos visitando por aí cidades e quando alguma cidade, alguma empresa fala de vir para Bauru, sabe o que ela pergunta? O Senai está lá? Tem Senai? Porque onde tem Senai tem mão de obra qualificada. E é aí que entra o ensino técnico, que se torna parte desse projeto sério de desenvolvimento. Ele aproxima 3 coisas que precisamos caminhar juntos: a empresa que investe, o jovem que precisa de uma oportunidade e a região que precisa gerar emprego e renda. E os números mostram cada vez mais os desafios que nós temos pela frente. O mapa de trabalho industrial estima que o Brasil precisa qualificar cerca de 14 milhões de trabalhadores para ocupações industriais entre 2025 e 2027. São aproximadamente 2,2 milhões de pessoas que precisam de formação inicial e outras 11,8 milhões que precisarão atualizar suas competências. Em São Paulo, 61% da demanda futura de profissionais estão concentrada em 5 áreas: logística, transporte, metal mecânico, operação industrial e construção e tecnologia da informação. E olha que interessante, várias dessas áreas estão dentro do nosso querido Senai. Bauru tem esses cursos, e nós sabemos que com certeza muitas mãos de obra sairão para a nossa querida cidade, mas também para toda a região. Isso mostra a formação técnica, o compromisso que o Senai tem com o nosso Brasil. E eu vou encontrar por aqui, com certeza, profissionais preparados. Por isso eu defendo tanto que a educação, o desenvolvimento econômico precisam conversar. E uma pesquisa recentemente mostra que 86% dos formados em cursos técnicos do Senai conseguem ingressar no mercado de trabalho. É uma ótima mão de obra que nós temos na nossa cidade. Então, professor, eu quero dizer o quanto que eu tenho de carinho, de respeito pelo Senai Bauru e por tudo que vocês fazem. Eu disse aqui aos nossos amigos, nós precisamos investir em oportunidade, nós precisamos investir em qualificação. Dr. Segala sabe disso. Eu vim do CIPS, antigamente chamado Reco-Reco. Eu entrei praticamente aqui na Câmara Municipal como jovem aprendiz. Foi através do primeiro emprego que eu conheci a vida pública. Depois eu fui assessor, chefe de gabinete, fui vereador em 2020, um dos presidentes mais jovens da Câmara Municipal e agora o 2º mandato. Isso quer dizer, quando a gente tem instituições sérias, entidades que têm compromisso com a cidade, que quer transformar a vida da nossa juventude, que dá oportunidade, nós tiramos os nossos jovens das ruas e nós damos as oportunidades boas. E o Senai, ele dá oportunidade para aquela família que não tem condição, ele dá oportunidade para aquela família que talvez não teria sucesso, mas aquele jovem, aquela jovem, que o Senai acredita, através dele, a família, ela pode ser transformada, Dr. Segala. Eu sei e eu valorizo essa oportunidade que eu tive. O menino lá da região do Jaraguá, da Nova Esperança, teve a oportunidade, através do jovem aprendiz, de chegar onde está hoje. E o Senai tem dado oportunidade para tantos jovens, está chegando hoje em multinacionais, está indo fora do país, representando e falando de todo o trabalho que faz. Então, essa homenagem era o mínimo que eu poderia fazer por uma instituição que representa a nossa cidade, representa o nosso país. Então, fica aqui o meu carinho, meu respeito a cada um de vocês, que Deus possa abençoar cada vez mais o Senai. Como poder público, nós temos essa obrigação de valorizar, de incentivar e de ajudar. Então, pode contar sempre conosco, com essa Câmara Municipal. Está aqui o vereador Mané, que sempre homenageia o Senai através do seu pai, que foi um grande profissional do Senai, e nós sabemos o tanto
que o Senai faz pela nossa cidade. Gratidão, gratidão, Deus abençoe a todos e parabéns pela linda história que vocês têm. Muito obrigado, doutor Segala. Bem, muito bem. Parabéns, Júnior. Você poderia ler, mas você falou com o coração, e é isso que conta. Nós vamos agora convidar o nosso representante do Senai, homenageado, Ademir Redondo, diretor do Senai Bauru, para fazer uso da palavra. Muito boa noite a todos e a todas. Uma noite que eu começo com muita gratidão, gratidão a Deus por estar num lugar tão nobre, rodeado de tantos amigos. Uma noite de emoção, uma noite inesquecível. Estar representando o Senai aqui nessa tribuna, mas, na verdade, o Senai somos todos nós. Então, quero agradecer ao nosso presidente hoje aqui, doutor Segala, agradecer imensamente, Júnior Rodrigues, o carinho com que você tem sempre nos tratado. A Kátia é referência, né? E a gente já se encontrou diversas vezes e toda vez ela fala do jeitinho que você fala, né? Fala, o Senai, para mim, foi um divisor de águas. Então, obrigado, viu, Kátia, por você mostrar para o nosso querido vereador Rodrigues que é algo que você não conhecia e que você acabou se apaixonando junto, né, Rodrigo? Então, eu quero agradecer aos vereadores que estão aqui também, além do doutor Segalo Casemiro, Mané Lozila. Obrigado, viu, Mané Lozila? Que vocês já nos cederam títulos diversos de moção de aplausos, e a gente tem um carinho muito grande, então, por essa casa. Nessa casa também, em 2017, eu recebi o título de cidadão bauruense, através do vereador, então, Artêmio Caetano. E eu queria agradecer, rapidinho, mas é uma lista de pessoas que aceitaram o convite, deixaram suas casas, além dos funcionários, além dos alunos. Nós estamos com diversos empresários aqui, ou representantes de empresa, e eu coloquei na ordem alfabética, viu, Zeca? Então, aguenta que vai chegar no teu nome. O Aguinaldo da Tilibra, o Alexandre da J. Chaeb, o Alexandre da Télios Conectividade, a Cláudia da H. Costa, a Daniele, que é do SESI, está representando aqui o professor Pedro, a Elide da Cainco, o Gabriel da Padaria Guga, a Júlia da Bracel, e também agora está o Felipe da Bracel, a Juliana e a Luciana da Concilig, o Leandro do Grupo Santa Helena, o Luiz Gering da Ecoarte, o Nelinho da Proeste, o Rafael da TAEC, o Ricardo Colby, chegou a sua vez, né, Ricardo? O Martinello da CIB, também o Wallace e a Rose da MIMAC. A MIMAC está aí, eles vieram de São Paulo e se prontificaram a estar com a gente aqui nessa noite, eu não estou vendo eles. E também o Zeca Simonelli, chegou a sua vez, né, Zeca? E também o Evaristo, que é do Sindipam, um carinho muito grande, né, Evaristo? Está sempre com a gente. Então, muito obrigado, queridos amigos. Eu tenho uma lista aqui ainda dos que justificaram que não estaria, mas não vamos ler para não tomar todo o tempo aqui. Eu queria começar agradecendo ao Senai Bauru, em nome do Senai São Paulo, em nome da Fiesp, que é a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, nosso presidente, SCAF, que tem um carinho tão grande pela formação dos jovens, da comunidade, das pessoas que procuram o Senai. E o Senai que completou, conforme o Júnior Rodrigues comentou, 76 anos, dia 1º de março,
E eu sempre digo que o Senai não é aquele prédio de 76 anos. O Senai são as pessoas, são os funcionários, professores, toda a equipe de apoio, desde secretaria, almoxarifado, manutenção, apoio, enfim, toda a nossa equipe. Eu queria agradecer a cada um de vocês, porque vocês é que fazem a diferença na vida de todos os alunos, e que, inclusive, está muito bonito de ver essa Câmara, esse auditório lotado, né, com tantos alunos, com orgulho de sair com o Senai no peito. Eu queria agradecer, então, aos funcionários e aos alunos que tiveram o carinho de estar aqui nessa noite. Eu creio que para vocês também é uma grande oportunidade de conhecer a principal casa da cidade, que é a Casa de Leis, que a gente, a cada 4 anos, tem que escolher quem nos representa aqui, né, e que eles fazem um trabalho tão importante, que é fazer todo o acompanhamento das execuções do Executivo. Então, muito obrigado. Agradecer aqui ao Tenente Coronel Xavier, ao Sargento Diego, Tenente Diego, muito obrigado. Nós sabemos o quanto é importante também a gente estar com o apoio da Polícia Militar. Muito obrigado. Gente, rapidamente, mas eu queria só contextualizar a importância que nós temos como missão de formar pessoas. O Senai, ele é mantido e administrado pela indústria. O Zeca Simonelli está aqui, um que foi sempre um batalhador para que o Senai fosse cada vez mais fortificado. Nós somos muito fortes já e conhecidos como educação profissional, como formação, mas atualmente a gente está dando um passo muito importante, que é em tecnologia. A gente tem diversos consultores que fazem um estudo nas empresas para ver a possibilidade de melhoria da produtividade, de aumento da produtividade, redução de custos, melhoria na qualidade. E um exemplo é o Laboratório de Acumuladores de Energia, outro exemplo é o Instituto Senai de Inovação, que nós somos do Instituto de Sistemas Elétricos de Potência, que é algo que para muita gente é desconhecido, mas que faz muito a diferença. E ainda, olha que legal, né, Júnior? O Senai de Bauru, desde janeiro, nós somos faculdade. Então, nós temos 2 cursos já em andamento com a primeira turma. Um deles é análise e desenvolvimento de sistemas. O outro é mecatrônica industrial. Vamos abrir 2 novas turmas já para janeiro do ano que vem. E também nós estamos trazendo uma pós-graduação em inteligência artificial. Isso tudo para fortalecer as indústrias da nossa região. Indústria forte, o comércio é forte, né, Martinello? E serviços é forte. Então, nossa missão é ajudar a indústria, ajudar a população. Como o Júnior Rodrigues bem falou, nós sempre divulgamos na periferia, que é onde um público que teria menos condições de entrar numa universidade federal, por exemplo, mas é o público que serve perfeitamente para a maior parte de necessidade da indústria, que é aquela parte inicial na indústria, a linha de produção, e que muitas vezes a indústria tem tantas vagas e não consegue complementar. Então, nós vamos buscar esses jovens, nós preparamos, entregamos eles prontinho para o mercado de trabalho. As indústrias são tão parceiras que, desde o primeiro dia de aula, contratam os alunos que fazem um curso gratuito de 2 anos, e, com isso, esses jovens têm uma ajuda de custo, ajudam a família, tiram despesas e ainda conseguem se manter. Esse é o Senai da indústria. Então, nós estamos nessa noite aqui para nos alegrarmos e agradecer. E eu queria só terminar dizendo que essa medalha linda aqui, espera aí que eu pego já. Essa medalha linda aqui é de todos nós que estamos aqui nessa noite. Essa medalha é da Senai de Bauru, e que, graças a todos vocês, esse reconhecimento chegou nessa noite através do vereador Júnior Rodrigues, e que Deus continue nos ajudando, nos abençoando, e que nós possamos, a cada 75 anos, voltar aqui. Boa noite a todos, obrigado, gente, Deus abençoe. Parabéns,
com toda a liberdade, quero dirigir uma palavra para a Kátia, viu, Juninho? Eu sou engenheiro mecânico, formado aqui na primeira turma da Faculdade de Engenharia de Bauru. E a minha mãe, quem a conheceu sabe disso, minha mãe acho que era movida à energia atômica. E minha mãe não parava com nada. E uma vez ela cismou, já avó, de fazer um curso de mecânica de automóvel, porque o carro dela vivia quebrando e ela consertava o carro dela, né? Fez um curso, mas fez na Norvagem, um curso de mecânica de automóvel. E uma vez, estando no meu automóvel, ele deu um defeito, e eu falei para minha mulher, nós vamos ter que chamar um táxi. Ela falou, você não é mecânico? Eu falei, não, eu sou engenheiro mecânico. A sua mãe conserta carro, você não consegue consertar. Então, parabéns, viu, Cátia? Se você entende de mecânica de automóvel, você merece realmente meus cumprimentos. Nós vamos, então, encerrar esta sessão, muito agradável, né, Ademir? Que bom, foi uma festa hoje à noite. A Câmara Municipal de Bauru agradece a presença de todos nesta noite, que merecidamente homenageou o Senai Bauru. Convidamos todos para juntos, mais uma vez, aplaudirmos o Senai Bauru pela merecida homenagem. Está encerrada esta sessão às 19h51.